Eu estou aqui agora compartilhando com você o desafio de colocar em prática a formação prevista na BNCC. A Base Nacional Comum Curricular anuncia para nós um desafio do desenvolvimento de 10 competências gerais dos nossos educandos nas diversas áreas do conhecimento. E a matemática é uma delas. O maior desafio que a BNCC nos traz é a aproximação dos conteúdos curriculares comuns e já conhecidos com a vida, o cotidiano lá fora. Então não dá para ensinar matemática do mesmo jeito que eu já aprendi, ou melhor, que me foi ensinado. Eu preciso saber o sentido de cada conteúdo que eu estudo na matemática. Então não basta eu estudar ângulos, equação de primeiro grau, somar, subtrair, dividir, multiplicar. Eu preciso saber para que somar, para que diminuir, para que multiplicar. Em que isso vai ser importante e útil na minha vida? Os ângulos servem para quê? Estudar ângulos. E a equação de primeiro grau, qual é a serventia? Enquanto não souber sobre isso, não vamos conseguir auxiliar na formação integral dos educandos. Eles vão tender a ficar desmotivados, sem perceber sentido e interessados muito mais em se alimentar ou mesmo brincar, mas sem querer de fato aprender, porque eles não fazem conexão com o viver. Então o desafio está posto. Você que está estudando BNCC, você que quer saber como aplicar isso na matemática, simples, aproxime da sua vida, do seu cotidiano. Vai ficar fácil o aluno se envolver com isso. Você perguntou sobre o plano decenal, né? O que seria o plano decenal nacional. Na verdade é uma grande carta de intenções, ou de fiscalização, de monitoramento, de uma política de monitoramento em que são estabelecidos metas e prazos para serem cumpridos algumas das muitas coisas que a gente tem que são essenciais para transformar esse país num país de educação de qualidade. E, óbvio, qualidade teriam muitas variáveis que a gente poderia chamar a atenção do que seria educação de qualidade. Entre elas, assegurar o direito de aprender dos estudantes. Né? Então eu penso que a gente só vai ter de fato uma escola de qualidade quando a gente conseguir assegurar que cada brasileiro, em cada município, em cada micro-região, consiga ter o direito de aprender assegurado. Então, nesse documento decenal, ele traz algumas metas de monitoramento, ele traz algumas ações que precisam ser construídas, e mais do que isso, ele traz, na realidade, um grande documento de monitoramento e acompanhamento de todas as redes, para que ele possa, de fato, garantir uma educação de qualidade para os próximos 10 anos. Acho que é isso. E falando da BNCC, a respeito das competências e habilidades voltadas para a área de matemática. Pronto. Primeiro eu queria chamar a atenção de que nós, a maioria dos profissionais da área de matemática, eu não conheço outros, né? Assim, não fomos construídos para pensar em competências, pensar em habilidades. A gente foi constituído enquanto profissionais para trabalhar com conteúdos. Então, fazer essa transposição de que conteúdo, e a primeira coisa que a gente tem que tomar atenção, conteúdo não necessariamente puxa uma habilidade. A habilidade puxa conteúdos. Então, há um deslocamento da forma como eu vou ver o meu objeto de aprendizagem. Em função disto, se torna muito difícil, desafiador para esse professor, que é formado em cima de conteúdo, repensar como ele tem que ver o objeto de ensino dele. Tá claro? Então, isso me parece uma situação que é desafiadora para todos nós. De alguma forma, as metodologias ativas vão dando pistas de como a gente pode ir construindo isso. Alguns professores já constroem algumas atividades que são mais significativas. Mas isso não quer dizer que dentro dessa construção eles estejam trabalhando por habilidade. Muitas vezes eles estão trabalhando por conteúdo. Mas isso, de alguma forma, já consegue aproximar mais de uma aprendizagem mais efetiva. Né? E também mais afetiva, porque a gente precisa também nos dias de hoje. Né? Precisa ser destacado também que assim, a gente precisa começar a experimentar e deixar de ter tantas aulas expositivas. Eu acho que os alunos precisam experimentar mais, eles precisam ser protagonistas da aprendizagem deles. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso de muitas formas. A gente faz isso, por exemplo, com uma experiência que eu estava contando aqui para os colegas. Uma professora do 5º ano pegou diversos quadriláteros, convexos e não convexos, regulares ou não regulares, e deu para os alunos.
e pediu que os alunos construíssem ou selecionassem eles, classificassem eles em grupos de 3, separassem em grupos de 3. E que depois eles apresentassem qual foi o critério que ele utilizou para selecionar construir esses grupos. Né? Como foi? Então, cada grupo de alunos apresentaram qual foi a sua lógica de classificação. No momento que ela faz isso, ela está pedindo ao aluno que remova, ou que traga, que levante algumas possibilidades de classificação dessas situações. Então, assim, eles foram obrigados a repensar conteúdos, a repensar algumas situações que talvez eles nem pensassem. E depois ela estabeleceu que não existia critério, nem que estava errado, nem que estava certo. E só por último, por exemplo, ela começou a apresentar que alguns convexos eram côncavos, né? Assim, começou a classificar eles, alguns eram regulares, outros não eram. Só depois ela começou a trabalhar com essas noções. Mas eles tiveram a possibilidade, primeiro, de experimentar e pensar em classificação. Óbvio, quando ela construiu isso, ela deu a possibilidade deles, inclusive, se abrirem para o que ela estava apresentando. Então ela distribuiu, antes também, ela distribuiu régua, eles puderam medir, perceber que alguns lados eram iguais. Aí qual é a classificação que ela trouxe? Ela mostrou para eles que alguns, por exemplo, tinham apenas 2 lados que eram paralelos. Alguns tinham todos os lados paralelos, e alguns ainda, por exemplo, tinham todas as medidas do mesmo tamanho. Então, eu acho que poderia ser, sim, a nossa inversão, ou melhor, não a inversão, mas a diminuição dessas aulas positivas que a gente faz tanto. Né? A gente trabalha o tempo inteiro com aulas positivas, o tempo inteiro acreditando profundamente que a gente tem algo para ensinar. Então, enquanto a gente acreditar que a gente tem algo para ensinar e não para compartilhar, para dividir, para mediar, acho que a gente tem a tendência para ter disciplina, para ter um monte de coisas. A colega outra de vocês aqui apresentou outras situações da experiência dela, trabalhou com o número de decimais, depois trouxe um texto para os estudantes, falou de como era o consumo de água nos Estados Unidos comparado com o consumo na África. E eles ficaram chocados. E mostrou para eles, olha, não se consome só, quando essas pesquisas mostram, por meio de infográfico, que os alunos estão consumindo água, não é só a água que ele está bebendo, não é só para fazer comida, não é só para lavar um prato ou vai a casa, mas para construir um chip, para construir um celular mais moderno, quanto isso tem de consumo. Então, ela mostrou que os americanos, dentro desse nível de consumo exacerbado que eles têm, absurdamente exacerbado, que eles estão consumindo mais água do que o continente africano em si. E aí ela mostrou também uma outra situação, que se por acaso, olha que curiosidade fantástica, se todo mundo tivesse o mesmo consumo de água dos Estados Unidos, a gente precisaria de 2 planetas para que pudesse conseguisse produzir tanto para que precisasse tanta água. Né? Então, o que a gente precisa fazer, inclusive, ela traz, querendo ou não, uma discussão muito séria sobre o consumo. Né? E outras coisas mais. Né? Me parece que depois disso, pelo menos relato do colega, que os meninos, a aula foi extremamente significativa para eles. Então eu acho que é inverter esse lugar, é fazer esses meninos serem protagonistas da aprendizagem deles. E aí o número de decimais passou a ter outro sentido para eles, inclusive. Ficou legal?